Bom dia, um feliz sábado a todos vocês. Pastor Brenha ontem falou que são 100 anos, né, irmãos? Eu ia dizer para vocês como a reforma de saúde faz diferença na vida de um ser humano, né? Bom, mas obrigado, viu, Pastor Brenha? É um prazer estar com vocês aqui e a gente vai refletir sobre um ponto muito importante. Eu só queria que, por favor, só afastasse um pouquinho a cadeira aqui, que eu não sei qual é o tempo que me resta, tá bom? Muito obrigado, viu? Ok. Gente, eu gostaria de convidá-los agora a abrir suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 28. Pode abrir o PowerPoint, por gentileza, obrigado. E vamos pensar em algo muito importante, que é a razão de nós existirmos como igreja. Isso não é um sermão, é um seminário, e eu vou explorar um pouco sobre o que Jesus Cristo espera de nós como igreja. E o título é esse, Discipulado 360, e nós vamos entender um pouco mais sobre isso agora. As últimas palavras sempre são muito importantes. E Jesus Cristo, em suas últimas palavras, ele praticamente abordou 3 coisas. Primeiro, ele disse que nós deveríamos adorar. É assim que termina o Evangelho de Lucas. Em uma dependência constante, profunda, real, nele. A segunda coisa que me chama a atenção é que ele diz no Evangelho de Atos que nós precisamos de poder do alto para testemunhar. Então, em segundo lugar, a ênfase em uma dependência do Espírito Santo. A gente adora, mas não existe testemunho sem a presença do Espírito Santo. E a terceira coisa que me chama a atenção é Mateus capítulo 28, 19 e 20, que ele diz, ide e fazei discípulos. Discípulos. E o que significa fazer discípulos? Por que nós existimos como igreja? É importante entendermos uma coisa. Tudo o que nós fazemos como igreja precisa ter o âmago daquilo que Jesus Cristo nos ordenou que fizéssemos. A essência da igreja não pode ser diferente daquilo que ele disse que nós deveríamos fazer. E não foi um pedido. Discipulado não é um pedido de Jesus. Discipulado não é uma motivação de Jesus. Discipulado é, na verdade, uma ordem. E ordem de Cristo tem que ser cumprida. Então, quando nós pensamos que a igreja existe para fazer discípulos, então, quando nós temos estruturas, quando nós temos escolas, hospitais, casa publicadora, quando nós temos prédios, quando nós temos edifícios, quando nós fazemos comissões, quando nós temos inário, quando nós temos Bíblia, quando nós temos estudos bíblicos, quando nós temos departamentos, tudo isso tem que girar em torno daquilo que Jesus Cristo ordenou que fizéssemos. Então toda a estrutura, todos os programas, tudo que nós fazemos, precisa girar em torno disso. Aí é importante compreendermos o seguinte, isso é uma questão de visão. Se a gente não tiver a visão correta da igreja, sabe o que a gente faz? É mais ou menos o seguinte, presta atenção nisso. A visão, ela reduz a frustração do nosso trabalho, como ancião e como pastor. Ela permite que você se concentre. E você tem que saber o seguinte, a gente existe para quê? Para fazer discípulo. Então, esse é o nosso foco. A gente não pode perder-se na periferia. A gente não pode se perder nos detalhes. O foco tem que ser mantido. Terceiro, atrai cooperação. O que a gente faz? O que a sua igreja faz? O que a PAC faz? O que a UCB faz? O que a Divisão Sul-Americana faz? Discípulos. Esse é o nosso papel. Não é outra coisa. Então a gente atrai cooperação, a gente ajuda na avaliação e a gente gera realização. Porque a gente sabe onde a gente está indo. Agora, perceba uma coisa. Isso é em visão. E quando a gente é líder da igreja, mas não tem a visão correta, o que a gente faz? A gente é capaz de fazer mais ou menos isso aqui, Sem visão, eventos, projetos, reuniões, departamentos, estruturas e até pessoas podem se tornar o fim em si mesmos. Está claro isso para você? O fim é o prédio. O fim é a escola. O fim é o hospital. O fim é a casa publicadora. Esse é o fim, e não é. E não é. Então, tudo que existe nessa igreja, existe com um fim, e esse fim é fazer discípulos. Está comigo? Tudo bem? Sim ou não, irmãos? Ok, então vamos lá. Agora, quando você tem visão correta, eventos, projetos, reuniões, departamentos, estruturas, e especialmente pessoas podem fortalecer essa causa.
Então a gente precisa colocar as coisas no lugar certo. Porque senão a gente pode usar a instituição, que é uma bênção, e transformá-la em institucionalização. Inclusive até a própria igreja. Quando o crente, ele olha tanto para dentro, só para dentro, só para dentro, os meus programas, os meus cultos, as minhas atividades, o que eu vou fazer, a igreja se torna o centro. E quando a igreja se torna o centro é um problema, porque a igreja não é o centro. A igreja é o meio e não o centro. Então, quando a gente compreende isso, a gente vai pensar em 3 coisas: missão, igreja e ministério. Primeiro, que a igreja, ela não criou uma missão. A igreja não disse, olha, a gente tem que salvar o mundo, não. Entenda uma coisa, missão é algo que nasceu no coração de Deus. A missão, em primeiro lugar, é de Deus. Não foi o ser humano que pediu a Deus um Salvador, mas foi Deus que deu um Salvador para cada ser humano. E esse Salvador é Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que Deus, se o homem caísse, se o homem pecasse, Deus não ia fazer tomar uma decisão impulsiva. Não, Deus já tinha tudo preparado. E aí vem uma coisa, a iniciativa de buscar o ser humano nunca é do ser humano. A iniciativa de buscar o ser humano sempre é de Deus. E muitas vezes ele usa o ser humano para buscar outro ser humano, um ser humano que foi salvo, para buscar outro ser humano a ser salvo. Então, pensando nisso, a igreja então tem essa missão. Essa missão é de Deus e Ele usa a igreja para essa missão. Eu gosto muito de alguns conceitos, e eu gosto de comparar alguns conceitos do mundo evangélico e jogar para a igreja adventista, só para a gente entender como Deus trabalha. E esse livro é muito interessante, eu recomendo a leitura dele. Ele coloca para que a igreja existe, qual é a ênfase do discipulado. E a ênfase do discipulado, ele coloca algo bastante interessante. A missão da igreja, conforme vista na grande comissão, o texto que a gente acabou de ler, na igreja primitiva, mostrada em Atos, e na vida do apóstolo Paulo, é ganhar pessoas para Cristo. Primeira parte da missão é ganhar pessoas para Cristo. Mas a gente não pode deixar de lado que essas pessoas precisam ser edificadas em Cristo. Então, uma coisa que me chama muita atenção nesse conceito, sabe qual é? É que o começo, meio e fim de fazer discípulos nessa igreja é algo extremamente cristológico. É extremamente cristológico. Primeiro, que a gente leva as pessoas a Cristo e elas são edificadas em Cristo. Isso é fantástico. Quando você vai para o manual da igreja vai dizer mais ou menos isso. Olha o que diz. Que toda igreja, a sua igreja, qual é o nome da sua igreja? Qual é o nome do seu distrito? Domingo que vem, não esse, né? No próximo domingo vai ter comissão na sua igreja. Qual é a pauta da comissão da sua igreja? Em que a sua igreja tem que gastar mais energia? É na construção? Não é na construção. É no discipulado. É no evento que vai ter para os casais, ótimo, mas tem que ter um pano de fundo do discipulado. Ou seja, o que molda a sua igreja é a sua visão. Então, olha só, faça encontro de casais, faça encontro de adolescentes, faça vigília, faça tudo, mas não esqueça do quê? Do foco central. As pessoas precisam ter um relacionamento com Cristo, ser edificadas e serem salvas em Jesus Cristo. E aqui diz que quando a comissão se reúne para quê? Para verificar 2 coisas. Se um plano de discipulado existe, se esse plano ele tem 2 coisas: ênfase no evangelismo e ênfase na edificação. Nós estamos dizendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, da mesma maneira que da citação anterior, nós entendemos que discipulado é seguir a Cristo e edificar pessoas em Jesus Cristo. É interessante que eu estou fazendo agora o doutorado na Andrews sobre discipulado, e alguém disse o seguinte, mas se a gente colocar as pessoas todas dentro de uma sala, cada um vai ter um conceito de discipulado diferente. E eu posso dizer com muita franqueza, qualquer conceito de discipulado que não envolva a comunhão com Cristo e o desejo de levar pessoas a Cristo, esse discipulado está manco. Porque discipulado precisa incluir a minha experiência com Deus e o meu desejo de levar pessoas para terem essa experiência também. Esse é o ponto. Então vamos avançar agora aqui pensando em algumas coisas interessantes. No discipulado,
A missão não é um evento. A gente precisa entender que nós não estamos evangelizando somente quando temos uma data e um evento. Discipulado vai muito além disso. Muito além disso. Quem vive o discipulado de fato e de verdade, entende que além de campanhas públicas e de evangelismo, a missão deve estar presente em nosso dia a dia, é estilo de vida. Os cristãos na igreja de Atos, eles não eram conhecidos pelas atividades que eles faziam, apenas. Eles eram conhecidos por aquilo que eles eram. E aí agora a gente vai pensar em alguns pontos sobre o que é ser igreja, né? Pedro diz uma coisa interessante. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 9. Pedro diz uma das mais lindas declarações da Bíblia sobre o que nós somos. Ele diz que vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a pergunta é, quem é chamado? É só o pastor? Não. Quem é chamado? 2 pessoas foram batizadas aqui agora. Essas 2 pessoas foram chamadas. E ao saírem desse tanque batismal, elas saíram como sacerdotes. Sacerdotes. O que é que significa isso, pastor? Bem, Ellen G. White diz que, vou citar aquilo que o pastor Ted citou ontem, eu já tinha feito essa apresentação antes, há por toda parte a tendência de substituir pela obra da organização o esforço individual. Quando às vezes a gente quer fazer tudo pela obra da organização, o que a gente faz? A organização é uma bênção. Ellen G. White diz que foi colocada por Deus. Mas às vezes quando a gente só espera da organização, a gente diminui o sacerdócio de todos os crentes. E não ajuda. E logo depois você vê, os membros da igreja se devem educar para fazer essa obra. Ela é exatamente tão essencial como salvar as almas enternecidas dos países estrangeiros. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que quando eu sou missionário onde estou, é tão importante quanto ser missionário em qualquer parte do mundo. Agora eu queria que vocês prestassem atenção nessa pergunta e nesse quadro. Pergunta é, quem são os ministros dessa igreja? Quem são os ministros? Martinho Lutero, ele dizia o seguinte, todos são ministros e alguns são pastores. Todos são ministros. Todos nós somos ministros. Você e eu somos ministros. John Stott, no comentário dele de Atos, ele diz o seguinte, ele comenta a ordenação dos diáconos em Atos, e depois ele comenta, o chamado dos diáconos, depois ele comenta a ordenação do pastor. Ele diz o seguinte, quando nós exageramos na ordenação do pastor, nós diminuímos o sacerdócio de todos os crentes. Quando nós exageramos. Então isso significa o quê? Que você também tem um chamado, meu irmão. Que você foi chamado e você tem uma missão aqui nessa terra. Não é o pastor que é chamado. Ele é mais um entre tantos com uma função e um papel especial. Mas como igreja adventista do 7º dia, nós acreditamos no ministério de todos os crentes. Você tem um ministério. Com base nisso, dá uma olhadinha no quadro. Quem é sacerdote? Perdão aí pela configuração, tá? Mas quem é sacerdote? Vamos lá, igreja. Quem é sacerdote? Todos. Então, se todos são sacerdotes, a pergunta é, como é que eu posso preencher esse sacerdócio? Qual é a perspectiva bíblica que eu devo ter no sacerdócio? Bem, vamos abrir a Bíblia em Efésios. Você vai para Romanos 12, Efésios 4, 1 Coríntios capítulo 12, mas vamos para Efésios 4. Efésios capítulo número 4. Olha o que ele diz no versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo.
Então isso quer dizer que todos nós temos dons, e aqui Paulo listou da liderança, basicamente, e que esses dons devem ser colocados para a edificação do corpo de Cristo. Depois em 1 Coríntios ele vai ampliar isso, depois em Romanos 12 ele também amplia isso. Agora, quando você olha para o que é ser igreja, há mestres, há pastor, há aqueles que têm o dom do socorro, aquele que preside, e você poderia colocar muitas coisas aí ao redor. Então não se esqueça do seu status, do seu chamado. E você foi chamado para ser um ministro. E quando Deus te chamou para ser um ministro dessa igreja, Deus te deu dons. E esses dons que você recebeu devem ser postos na edificação do corpo de Cristo. Ellen G. White diz: a obra de Deus na terra nunca poderá ser terminada, a não ser que os homens e mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e se unam aos seus esforços dos pastores e oficiais da igreja. Hoje nós temos muitas vezes uma liderança que tem várias funções. E se eu perguntar para você, eu tenho certeza que além de ancião, você tem outras funções na sua igreja. E nós precisamos inverter isso. Nós não podemos ter um punhado de pessoas participando de tantas coisas, eu aqui não estou me referindo só a cargos, e com tantas pessoas apenas consumindo. Se nós queremos ver Cristo voltar, se nós precisamos ver Cristo voltar, nós precisamos ter a maioria dessa igreja envolvida no ministério. Envolvida em fazer discípulos. Envolvida em testemunhar. E eu vou dizer uma coisa, esse é o maior desafio que nós temos. Um dia, eu encontrei o pastor Luiz Nunes, evangelista, pastor por muitos anos, professor de teologia. E eu disse para ele o seguinte: quem conhece o pastor Luiz Nunes sabe como ele era, né? Ele já descansou. Ele me encontrou um dia na porta da missão. Era o meu 2º ano de ministério. E ele perguntou: e aí, como é que você está, Lucas? Tudo bem? Eu disse: pastor, está tudo bem, estou muito feliz aqui, mas ao mesmo tempo estou com algumas tristezas assim, ocupando o meu coração. Ele disse: qual é a sua alegria? Eu disse: pastor, a minha alegria é que eu estou no 2º ano de ministério e consegui ultrapassar o alvo de batismo. Estou muito feliz por isso. Aí ele me perguntou: e sua tristeza? A tristeza, pastor, é que pouca gente se envolveu. Ele olhou para mim e disse: esse é seu desafio pelo resto do seu ministério, viu? O desafio de envolver. Não é fácil envolver. Mas daqui a pouco eu vou dar uma dica, apenas uma dica para você. Como você pode envolver mais os seus membros da sua igreja nesse ministério. Mas eu quero aqui adiantar, com alguns detalhes, dizendo o seguinte: nesse livro, o autor diz o seguinte: o sacerdócio do ministério ordenado, ou seja, do seu pastor, é para possibilitar e não para remover o sacerdócio de toda a igreja. Ou seja, pastor de igreja, ele não está lá para substituir o trabalho dos irmãos, ele está lá para facilitar o trabalho dos irmãos. Mas um pensamento também que me chama a atenção, esse material vai ficar disponível para vocês, tá? Mostre-me uma igreja grande, centralizada no pastor, e eu encontrarei um clero muito cansado. Mostre-me uma igreja grande, com leigos treinados e organizados, de maneira simples, e lhe mostrarei uma igreja que não para de crescer, porque é capaz de cuidar do povo que Deus está chamando para uma nova vida atrás dela, ou através dela. Nesse livro que foi traduzido, que é Todo Crente um Ministro, Rex Edwards diz que a doutrina do sacerdócio de todos os crentes indica que, para o cristão, o clímax é o que acontece no mundo durante a semana. O que acontece no sábado é só uma preparação para o seu ministério durante a semana. Você vem à igreja para se alimentar, você vem à igreja para ouvir um bom sermão, para quê? É o clímax. Você vem aqui para você se alimentar, para você se fortalecer, para você ser inspirado, para quê? Porque, amigos, olha, durante a semana você tem um ministério. Aí você diz: espera aí, pastor, mas como é que eu tenho uma semana se eu trabalho tanto? Aí agora eu vou entrar na última parte. A pergunta que eu faço é: o seu trabalho é menos importante que de um missionário ou de um pastor? É menos importante? A gente tem um problema. Se você estiver em qualquer profissão, advogado, médico, engenheiro, qualquer profissão,
E se você consagra sua vida e sua profissão a Deus, você está trabalhando para a obra de Deus, independentemente de você não estar ligado diretamente a ela. Você é obreiro de Deus, porque nós vivemos uma espécie de dualismo. De dualismo. Isso aqui é santo, isso aqui é profano, isso aqui é santo, isso aqui é secular. Amigos, tudo que você fizer na vida, se você consagrar a Deus, é santo. Então você tem um ministério. Tão sagrado quanto o meu. Então pense numa coisa. E aqui eu gosto muito de Timothy Keller, ele escreveu um livro, Fé e Trabalho, e ele diz uma coisa bem interessante. À medida que buscamos levar os cristãos a uma melhor integração entre fé e trabalho, é importante ter em mente quem eles são. Ou seja, quem eu sou? A gente começou com a pergunta, quem eu sou? Eu sou um sacerdote. E eu preciso entregar a minha fé ao meu trabalho. Aí você diz, pastor, por que eu tenho que integrar a minha fé ao meu trabalho? Porque a maior parte da sua vida, você vai estar no seu trabalho. E eu faço uma pergunta para você. Adventista do sétimo dia, ele é conhecido no trabalho pelo quê? E eu pergunto para você, é só isso que as pessoas deveriam conhecer a gente? Só pela guarda do sábado? Ou será que a gente tem muito mais a ser reconhecido e oferecer às pessoas do que simplesmente a guarda do sábado? E eu diria que a gente tem muito mais a oferecer. Ellen White diz algo interessante. E aqui eu vou para os minutos finais. Olha o que ela diz. O médico cristão. Eu pergunto, tem algum médico aqui entre nós? Médico? Médico? Ok, tem alguns médicos. Então essa bênção é para você, querido amigo. O cristão individualmente, seja ele comerciante. Tem aqui algum ancião que é comerciante? Comerciante? Ótimo, alguns são comerciantes. Fazendeiro, eu não sei se aqui tem fazenda, mas tem algum fazendeiro por aqui também? Tem algum... Amém. Tem até gente que tem fazenda aqui, amém. Olha o que diz mais. Tem algum mecânico aqui? Mecânico, tem mecânico também. Olha o que diz. Sobre todos repousa a responsabilidade. Você é médico, o seu consultório é um campo missionário. Você é fazendeiro, sua fazenda é um campo missionário. Você é advogado, o seu escritório é um campo missionário. E aqui diz, é nossa obra revelar aos homens o evangelho de sua salvação. E olha o que ela diz, que médico, advogado, mecânico, enfermeiro, professor, comerciante, empresário, tudo isso, toda empresa em que você está, são meios, que esses meios devem ser utilizados para a pregação do evangelho. Você crê nisso? Diga amém. O pastor nunca vai estar no seu consultório, querido médico, mas Deus vai colocar pessoas em sua vida para que você evangelize. A evangelização não pertence a um nicho exclusivo da igreja. O testemunho pertence a todos nós. E aí eu entendo que a pregação do evangelho deve acontecer, não no modelo tradicional, sábado à tarde. Nós precisamos ampliar essa visão. Ministério precisa acontecer durante a semana. Nosso testemunho, nosso desejo de ver pessoas mais próximas de Cristo, precisa acontecer durante também a semana. E aqui eu vou adiantar um pouco e vou concluir com algumas frases. Qual é o papel então do pastor? A maior obra de um pastor é preparar a igreja para preparar pessoas para Cristo. Maior obra de um pastor. A maior obra do pastor é pregar bem. Não é. Não é. A maior obra do pastor é construir a igreja. Não é. A maior obra do pastor é preparar membros que tenham ferramentas, que tenham preparação para ser instrumentos nas mãos de Deus e levar pessoas a Jesus Cristo. Pensando nisso, que o ministro dedique mais do seu tempo a educar do que a pregar, e que ele ensine ao povo a dar aos outros conhecimentos que receberam. Quanto mais gente preparada nessa igreja, na missão, mais, pela graça de Cristo, nós seremos capazes de abalar esse mundo. Eu vou concluir dizendo duas coisas. Qual deve ser o alvo principal do discipulado? Paulo diz, meus filhos, diz para os membros da igreja, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo estava dizendo que na igreja lá dos Gálatas, eu quero olhar para vocês e quero ver a reprodução do caráter de Cristo em cada um de vocês. Cristo em nós. Mas também Paulo diz em Colossenses que a este Deus
quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então isso quer dizer que nós somos chamados para sermos semelhantes a Cristo, mas também nós somos chamados para levar esperança ao mundo através de Cristo. Eu concluo contando essa história para vocês. Esse é um rapaz chamado Ives. Ele cantava nas noites ali de Salvador. Muito conhecido. Era uma banda mais local, mas muito conhecida ali na região. E um dia eu tive o prazer de conhecer o Ives. O meu cunhado conheceu o Ives no trabalho. E o meu cunhado chamou o Ives para o pequeno grupo. Em uma sexta-feira, eu visitei o meu cunhado, no interior do Pernambuco. E quem é que estava lá? Olha aquela seta ali discreta. Quem estava lá? O Ives. E nessa reunião de pequenos grupos, eu conheci o Ives. E naquela noite a gente começou a discutir um tema que era a preferência dele, que foi dízimo. E a gente começou a estudar. Mas ele contestava tudo. Nada que o respondia convencia. E a minha esposa me disse, se ele for sincero, ele vai continuar estudando. E ele continuou estudando. Eu mandava mensagem para ele. E você sabe qual foi o resultado disso? É que com o passar do tempo, um dia o Ives me convidou para fazer o batismo dele. E o Ives saiu do tanque batismal com muito entusiasmo. E aí vem uma coisa, você diz, não, pastor, o que é que pode mais mover uma igreja para a missão? Gente, nada, e desculpa enfatizar, nada pode fazer com que a sua igreja esteja mais reavivada para a missão do que quando os membros genuinamente se encontram com Jesus Cristo. O poder para a missão é o poder da comunhão. Porque quando isso arde aqui dentro, sabe? Quando você sabe que você estava perdido e você tem um Salvador. Quando você estava arrasado, destruído por essa vida e Cristo não melhorou sua vida, Ele transformou sua vida e você sente isso na pele, você não fica calado. O que mais motiva a igreja, a missão, não é um prêmio temporário que a gente vai receber, não é reconhecimento, não é estar apenas do lado do tanque batismal. O que mais motiva a missão é a certeza que nós fomos salvos em Jesus Cristo. Quem é salvo prega a gente. Quem é perdoado fala de perdão. Quem foi justificado, não uma teoria fria da cabeça, mas quem passa pela experiência da justificação do coração e da mente, vai contar isso para alguém. Quem tem esperança viva, não é uma esperança ilusória, não é Jesus Cristo vai voltar, isso nunca acontece, não existe evidências, indícios disso, mas que você vive como essa senhora de 100 anos, eu aguardei a Jesus Cristo há 85 anos atrás, e hoje eu aguardo. Quando isso é vivo em você, é impossível ficar calado. Ives disse, eu quero servir a Deus, Lucas, e ele disse isso para mim. Eu quero escolher uma profissão para evangelizar. E ele disse, eu quero ser pastor. E eu disse, meu irmão, você tem certeza do chamado? E ele disse assim, não tenho não. Então não vá. E eu disse para ele, na casa da minha sogra, você vai ser um homem de Deus, mas deixe Deus escolher aonde você vai agir. Eu joguei um balde de água fria para ele. Você não vai ser pastor, porque Deus não disse isso para você. Mas quando Deus diz que você não vai ser pastor, isso não quer dizer que você não seja ministro, Ives. E a gente passou quase uma hora explicando isso para ele. E aí o Ives começou a crescer na igreja e se tornou líder de desbravadores. E o tempo passou e ele disse, Lucas, eu queria muito mesmo. Deus me mostrou aonde eu vou ser um ministro dele. E eu perguntei aonde? Ele me disse, ele me disse, Lucas, eu estou há 6 anos sem estudar. 6 anos. Mas eu vou estudar. Eu vou voltar para o cursinho. Porque eu sei que Deus tem um plano para a minha vida. Eu sei que Deus tem um lugar aqui na terra. Eu sei que Deus tem um ministério para mim. E eu quero ser um médico. Eu disse para ele, se você acredita nisso, Deus vai abrir portas para você. Se esforce e as portas serão abertas.
E aí então, olha a imagem que ele mandou para mim. Olha que imagem ele mandou para mim. O Ives está no seu 3º ano de medicina da faculdade ali, federal de Alagoas. Semana que vem eu vou estar com o Ives em Brasília. Ele vai estar testemunhando para os jovens em Brasília. A alegria de dizer, eu fui chamado. Terei em breve uma profissão. E ele disse para mim, não importa a minha especialidade, pastor Lucas. A minha especialidade é ser missionário. É isso que eu vou ser em minha vida. Que Deus te abençoe. Não esqueça que você é um sacerdote. E que todos os meios e dons e oportunidades que Deus te dá é para que você faça discípulos. Você crê nisso? Você crê nisso? Feche os olhos. Bom Deus, nessa manhã de sábado consagramos a nossa profissão ao Senhor. Que cada pessoa que entra em contato conosco em nosso trabalho, que eles possam receber um pouco mais de Cristo através da nossa vida. Nos ajuda a enxergar, ó Deus, quando nós entramos no trabalho, quando saímos do trabalho, quando entramos em contato com os nossos vizinhos, que onde nós estamos, ali é um campo missionário, e o que nós fazemos é um meio também para a pregação do Evangelho. Que o Senhor abençoe cada um desses líderes aqui da APAC e nos encha de Cristo, porque somente um vaso cheio de Cristo transborda para falar dele. Que o Senhor nos abençoe e nos consagre sempre ao teu lado, em nome de Cristo. Amém.